aqui é Priscila Daledoni e eu tenho uma coisa muito curiosa para contar para vocês. Não sei se vocês sabem disso, mas eu fiquei um pouco chocada com essa informação. Vocês sabiam que grandes criminosos, esses muito famosos, que são presos, recebem muitas cartas de amor? Existe algum tipo de, sei lá, eles se tornam um pouco um sex symbol de algumas pessoas. E em especial os homens. Muitas mulheres se apaixonam por eles e mandam cartas e cartas de amor, se declarando, querendo se entregar loucamente para eles. Isso é muito estranho. Inicialmente eu fiquei assim, meu Deus, gente doida, mas sei lá, só porque a pessoa foi presa significa que ela não pode se relacionar mais? O que você acha disso? Sobre esse assunto, a gente tem essa obra aqui, chamada Rio Vermelho, da Amy Lloyd. É uma obra que costuma entrar muitas vezes em promoção. Essa mesma eu comprei numa promoção da leitura. Leve 3 e pague 2. Infelizmente não tem mais essa promoção, mas eu coloco aqui embaixo o link da Amazon, para caso vocês se interessem e queiram comprar essa história da Samantha, a Sam, que é uma moça um tanto quanto carente, que tem um namorado que a apresenta para um vídeo sobre um criminoso chamado Dennis. E ela assiste a esse vídeo e ela fica de alguma forma muito intrigada, alguma coisa chama muito a atenção a ela, uma coisa que nem ela sabe dizer muito bem o que é. Ela termina esse namoro e ela começa a pesquisar sobre a vida desse Dennis. E ela descobre que existem alguns grupos de estudos sobre crimes que falam muito sobre o caso Dennis. Ele foi preso por conta de um assassinato brutal de uma jovem. Mas, no que ela vai descobrindo desses grupos, foi um julgamento, o julgamento dele foi um julgamento muito meia boca, sem provas conclusivas, com poucos elementos. Então essas pessoas que estudam o caso do Dennis, elas estão apelando por um novo julgamento, um julgamento mais justo. Porque pode ser, inclusive, que ele seja inocente. E ele está, nesse momento, preso no corredor da morte. Ele foi condenado à execução. Então essas pessoas têm que trabalhar rapidamente, é uma coisa tensa. E eu, pelo menos, eu sou muito ligada à justiça. Eu já fico assim toda arrepiada em pensar que alguém pode ser presa injustamente. E aí ela começa a se interessar e começa a se corresponder com ele. E ele responde as cartas dela. E de uma maneira muito estranha, eles descobrem que tem muito em comum. E começa a surgir nela um sentimento diferente. Ela começa a gostar dele. Talvez mais que gostar dele, ela começa a gostar muito dele. Você tá me entendendo, né? E ela descobre que está sendo feito um documentário sobre ele, tudo tentando jogar à tona esse julgamento mal feito e toda essa batalha para que novo julgamento possa ser feito. E aí ela começa a se envolver com ele, eles começam a namorar via correspondência. Ela mora na Inglaterra, ele está preso nos Estados Unidos, continentes diferentes. Então é uma história de loucura ou de amor ou de empenho, depende do ponto de vista. Será que ela é corajosa demais ou ela é louca demais? Ou talvez os dois, ou não sei. E existe um momento em que finalmente ele é solto. Se percebe que realmente aquele julgamento que foi feito não tinha provas muito contundentes contra ele. Essas provas não eram provas de verdade, eram indícios, tiveram que ser descartados. E sabe o que ela fez com ele? Eles se casaram. Sim, mais um ato de coragem ou loucura. Coragem versus loucura. Qual dos dois lados você tá? E assim, porque eu penso assim, um casamento já é tão difícil de lidar, assim, às vezes uma pessoa que você conhece há tanto tempo, com a qual você convive também há muito tempo, e algumas diferenças aparentemente simples, elementares, elas podem corroer essa convivência.
E eles praticamente não se conheciam. Como é que vai ser esse casamento? E ele sai da prisão sendo uma celebridade. Então ele é o caso da mídia. Todos os meios de comunicação querem entrevistá-lo, falam sobre ele. E ela, que já tem uma autoestima super abalada, mais carente, começa a se incomodar um pouco com essa fama dele. Ele, pelo descrito, é um cara bonitão, assim, bem padrão de beleza. E ela, pelo menos, não se considera um padrão de beleza. E aí ele se mostra uma pessoa muito esquisita, ou pelo menos uma pessoa muito diferente dela, com hábitos muito diferentes dos dela, e eles começam a conviver, e eles se mudam para a cidadezinha onde ele morava antigamente, que é a cidadezinha Red River, em português Rio Vermelho, daí que vem o nome da obra. E essa convivência começa a ser bastante perturbadora. Algumas coisas muito esquisitas acontecem, muito esquisitas, muito estranhas. E a gente começa a pensar, será que ele era mesmo inocente? Ou ele era culpado? Ou ele poderia ter sido inocente daquele crime, mas ele é uma pessoa normal? Uma pessoa boa e saudável mentalmente falando? Não sabemos. E aí a gente fica nessa ânsia para descobrir o que acontece, se ele é culpado ou se ele é inocente. E talvez esse nem seja o mais importante da obra, mas sim viver esse terror psicológico dela. É um thriller psicológico esse. E com todas as questões que ela tem, as questões seríssimas de autoestima, mas assim, seríssimas mesmo, sabe? Aquela pessoa que você tem vontade de pegar na mão e falar assim, amiga, vamos para um psicólogo? Vamos fazer terapia? Vai ser legal, vai ser bom, vai ser importante. É a Samantha. Ela precisa muito disso. Isso atrapalha muito a percepção dela, o julgamento dela das coisas que estão acontecendo. Então também é interessante a gente perceber essas questões psicológicas, como a gente se torna refém da gente mesmo, dos nossos próprios medos, das nossas ânsias, agonias e nossos terrores. E é o que acontece com ela. E a gente vai estar junto com ela sem saber, talvez tendo uma visão um pouquinho maior por estar de fora da história, querendo ajudá-la sem poder. E eu achei um livro legal, um bom desenvolvimento, me prendeu. Eu não vou dizer que é o melhor thriller que eu já li, até porque isso é sem spoiler, gente. Mas eu só vou falar isso. O final, pra mim, foi extremamente decepcionante. Talvez, o pior final de todos os tempos que eu já tenha lido. Não exatamente pelo que acontece, pela resolução do caso, mas porque a história estava sendo muito bem explicada, eles estavam caminhando, a gente entendia o perfil psicológico dela, estava tentando entender o perfil dele, e a sensação que eu tive foi que alguém virou para a autora e falou, Amy, hora de acabar, você tem até, você tem 1 hora para acabar de escrever esse livro. E aí ela falou, então aconteceu isso, tá, tchau, beijo, não me liga nunca mais. E acabou sem um aprofundamento, sem uma explicação maior, sem deixar algumas coisas que talvez nós, leitores, estivéssemos sedentos para entender, assim, não que tenha ficado sem uma compreensão, mas dá vontade de saber mais detalhes. E eu senti que ela cortou isso de nós. Não é nem aquela leitura proposital que deixa um final meio aberto para que a gente possa continuar na nossa cabeça, não. Ela diz o que acontece. A gente sabe se ele é culpado, se ele é inocente, se mais ou menos. Mas eu senti falta de um maior detalhamento. E eu quero muito que vocês leiam e me falem se vocês também sentiram isso. Ou se fui só eu que fui um pouco chata com a leitura. Mas o livro inteiro, assim como um todo, é bom. Eu recomendo. Como eu já falei, para quem quiser comprar, tem aqui o link da Amazon. Se você comprar nesse link, você ajuda o canal, então é uma boa chance. Mas também pode comprar em outro lugar ou pegar emprestado com alguém. É isso aí, um beijo. Inscreva-se no canal, caso você não esteja inscrito. Você pode apertar aqui, que vai aparecer no finalzinho. Curta o vídeo, comente, divulgue, que isso é muito importante para o canal. Aqui é a Priscila Daledoni e até mais!